Em Primeira Mãe. Oferecimento Árvore. Entre que a casa é sua. Olá pessoal, o Em Primeira Mãe de hoje traz um tema muito importante que eu tenho certeza que se você é mãe, pai ou cuida das crianças, já passou por aquela dúvida, o que a gente faz com as nossas crianças e as telas. É um tema extremamente importante, atual, e eu tenho certeza que a gente vai hoje tirar suas dúvidas, compreender algumas coisas, entender esse assunto que é tão novo pra gente, mas ele existe, né? Essa dúvida sobre como a gente argumenta com as nossas crianças e as telas. E hoje eu tô aqui com a Isabela Dalcin, psicóloga, que vai tirar as nossas dúvidas, as dúvidas de vocês aí em casa. Eu tenho certeza que vai ser um programa muito especial e muito necessário, não é, Isa? Sim, vamos batalhar para isso, né, Bárbara? Com Porque certeza. É um assunto que a gente precisa trazer e falar mais, discutir, Exato. Conscientizar as mães, os pais também. Exatamente. A gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores, que é um assunto muito recente, né? Então é um assunto muito novo. Então como a gente consegue lidar assim nesse sentido das telas, que a gente, por exemplo, as crianças vão usar a tela. Né? Não tem como. Como é que a gente consegue conversar com essa criança para explicar para ela a importância de dosar, de não dosar, e vamos falar da idade também, né? Porque importa a idade da criança. Como a gente consegue conversar com essa criança nesse sentido para explicar para ela? Então, Bárbara, é algo muito multifatorial, né? E muito subjetivo de cada contexto, de cada família. Então, acho que a gente tem que começar essa discussão, esse assunto tão importante, sempre pensando que cada mulher, cada mãe, cada família vai ter o seu contexto muito específico. Não se existe... Claro, existem as indicações, né, das instituições que estudam, mas a gente sempre tem que pensar que a vida real, ela precisa de adaptações, né, e a gente considerar tudo que envolve a nossa vida. Mas para a gente manejar tudo isso, eu acho que a parte mais importante que eu diria para começar é pensar na autonomia da criança. A criança como um sujeito que faz parte da família, né? Então a gente tem que pensar que cada etapa do desenvolvimento tem uma limitação. A gente não pode deixar tudo nas mãos dessas crianças. Precisa ter o monitoramento, precisa ter as regras desses pais, considerando a rotina e o contexto de cada família. Mas eu acho que é extremamente importante a criança ela fazer parte da construção daquilo. E ela entender também o porquê certas regras estão sendo impostas, o que pode ser prejudicial para ela. Então, poxa, por que eu não posso ficar o dia inteiro no celular? A criança ela não entende os impactos disso. Então, até ter essa psicoeducação, no sentido dentro de casa, é importante para construir tudo isso junto com a criança. Não que vai ser fácil a criança compreender e aceitar, mas acho que é olhar para tudo isso dessa forma. E o que atrai tanto as crianças, por que eu faço essa pergunta? Atrai as crianças a tela. Não é tão óbvio assim, né? O que tem nessa tela que atrai tanto as crianças e que isso parece que é bom, mas que a gente sabe que traz um monte de prejuízo? Qual que é esse atrativo? Tá. A gente pode olhar para o nosso próprio dia a dia quanto adultos, né? Esse vício nas telas, porque as telas, os joguinhos, os youtubers, enfim, todos os conteúdos que são criados, e é independente da faixa etária, eles são criados para a gente consumir. Quanto mais a gente consome, mais o mercado gira, também não deixa de ser um mercado. Então, os aplicativos para crianças, os próprios desenhos, eles são feitos. As luzes, as cores, os estímulos, eles são muito intensos. E isso atrai o próprio cognitivo da criança. Sim. E é isso que você falou, não só da criança, né, do adulto. É claro que a gente está falando hoje sobre as crianças, isso é importante, mas a gente chama atenção para a gente, né? E é outra coisa que a gente estava falando um pouquinho antes do programa começar. Nós ainda não temos nem a certeza desse reflexo na nossa vida, né, como idosos, né? Porque como os idosos, o que refletiu nos idosos esse uso excessivo de telas, né? Porque nós também, aí a gente fala assim, mas é uma questão de trabalho.
Pode ser, mas isso não impede que esteja te causando um dano, né? Então, é isso que a gente pensa nas nossas crianças, né? Sim. Com relação ao dano que causa a eles, né? Sim, até existem danos, acho que a gente até vai falar, aprofundar mais nisso, mas existem danos de vários setores, né? Existem os danos cognitivos, sociais, enfim, de várias ordens. E não existe um estudo longitudinal porque é um evento muito recente. Exatamente. A gente fala de telas, a televisão é uma tela, mas é um espaço muito restrito, né? A televisão ela fica dentro de casa. Então, essa questão de ter uma tela acessível nas nossas mãos e nas mãos das crianças 24 horas por dia é algo muito recente. É muito recente. E aí, já puxando o gancho disso, quais são esses riscos que a gente pode falar com relação aos riscos, para a gente aprofundar nesse assunto, que pode trazer para as nossas crianças, para nós, né, enquanto adultos, imagina para as nossas crianças, quais seriam os tipos de riscos? São muitos riscos, tá? Então vou tentar trazer, lembrar o máximo possível deles aqui, porque acho que é importante a gente olhar para cada um deles. Mas a gente pode pensar em riscos, por exemplo, físicos. Sim. Os riscos físicos como redução do sono, impacta na qualidade do sono. Existem estudos já que falam da obesidade. Que a criança deixa de fazer uma atividade, de estar brincando, para estar no celular, né? Sim. E o estímulo também te faz comer. Às vezes a gente está no celular, os adultos, né? E está comendo e não percebe. Então também não é diferente com as crianças. Não sabe o limite, perde um pouco do limite do comer porque está distraído com o celular. Né? Assim como a gente, as crianças também vão para outro mundo quando estão nas telas, né? Só que eles não conseguem, né, ter essa maturidade que a gente tem para perceber. Sim. E aí a gente pensa em riscos quanto à saúde mental também. Então, por exemplo, ansiedade, que é algo que vem muito quando a gente está super estimulado com as telas, toda a sensação de insegurança. Para as crianças um pouco mais velhas, a questão da autoestima. Sim. Tem os danos cognitivos também, então o próprio desenvolvimento cerebral ali, dependendo da etapa de desenvolvimento da criança, tem as suas consequências negativas para esse desenvolvimento. Problemas de saúde física, a visão. A visão. Atrapalha muito. O jeito que a criança fica, né, ela não se mexe com o celular, às vezes a questão o pescoço, da postura. A motricidade. Então, você dar um celular, por exemplo, para uma criança muito novinha, que ainda não tem a motricidade bem desenvolvida, isso também vai atrapalhar. E aí a gente tem os danos e os riscos afetivos, sociais, a questão do isolamento, a questão emocional também, do quanto essa criança acaba ficando mais impulsiva, acaba ficando mais agressiva. Então são muitos danos, né? Se a gente E às vezes você falou na questão da autoestima, eu pensei até, a criança vê muita coisa, né? Às vezes eu falo numa fase um pouquinho mais pré-adolescente ali, né? Então ela às vezes acaba se comparando mais ainda, né? Se já existe essa comparação, na hora que você está na tela, você vê um universo de coisas, né? E de estruturas e de situações, às vezes, diferente da vida daquela criança, ela acaba se comparando, gerando uma sensação de autoestima, né? Prejudicada por conta disso, né? Então, além de tudo, é isso, essa necessidade, essa opção de ver muitas coisas que não... A gente não sabe o que é real, o que não é. Sabe o que é real. Hoje em dia, com a inteligência artificial, nossa, ficou mais distante ainda, né? Eu vejo nós adultos, às vezes a gente está vendo algum vídeo, já quase não dá mais para saber se é um vídeo real ou não, né? De tão próximo da realidade que ficaram os vídeos. Imagina a criança. Pois é, não tem esse senso ainda de tomada de decisão, de saber o que é certo e errado, o que é real e o que não é real. Exatamente. Então, falando sobre a criança, né, e o jovem, o adolescente, você diria que tem uma idade mínima, assim, tem a diferença das idades e tem essa idade mínima que 0 telas, assim? Tem as recomendações, né, Bárbara? É sempre importante a gente sempre seguir recomendações, pensando na questão da idade, pensando até nos próprios conteúdos, né? Respeitar, tal conteúdo é para criança de 3 anos, de 7 anos. Então, todas essas recomendações, elas estão lá por algum motivo. Mas a gente sabe que a vida real ela é um pouco diferente. Então, as recomendações, elas são de 0 a 2 anos, evitar telas, né? A criança não ter contato com telas. De 3 a 5 anos, 1 hora de tela por dia.
de 6 a 10 anos, 2 horas, e de 11 a 18, 3 horas. Mas sempre pensando que não é só sobre o tempo, é sobre a qualidade do conteúdo. Isso, e pensando no monitoramento também, né? Que os pais precisam... é 1 hora só? Então tá, a criança tá respeitando 1 hora ali de uso, mas eu não sei o que essa criança tá. Também não resolve. Não. Não resolve, tem que estar ali. Até porque pelos perigos que a gente vê que existem na internet hoje, né? E a gente vê que esse assunto está cada vez mais sendo falado. E isso é importante, a gente tem que falar, porque informação é tudo, né? E essa criança tá ali no celular, 10 minutos que seja, né? E o pai, a mãe, o responsável não tá fiscalizando, né? O que a criança está vendo. E aí entra, às vezes, um universo de coisas que não é para a criança ver e que ela acaba tendo acesso, né? Sim, então, às vezes o próprio anúncio do YouTube. Então, tá assistindo um vídeo ali que tá tudo bem assistir, mas é incontrolável. A gente não sabe exatamente o que aquela criança está consumindo ali. Exatamente. E são os riscos que a gente tem, até que foram expostos recentemente. Um grande risco. Todos os riscos que a gente trouxe, mas tem o risco da integridade física dessa criança também. Sim. A gente não sabe onde ela vai estar se expondo, né? Com certeza. E é importante dizer também, Isa, que a gente está conversando com essa mãe, com esse pai, quem está aí do outro lado da tela, né? O Em Primeira Mãe é um programa que eu falo para a mãe, mas para a família toda. Mas a gente sabe que às vezes não é tão fácil, né? Às vezes a mãe chega sozinha, é a mãe solo, é a realidade, né, dessa. Então, às vezes ela acaba deixando um pouco o celular com a criança para ela conseguir fazer até a janta, cuidar dessa criança. Então, a gente precisa saber também que existem realidades, né? Sim. O que a gente está expondo aqui, o que a gente quer dizer, é uma especialista falando sobre o que realmente a gente gostaria que fosse o ideal para essa criança, né? Mas às vezes não é o real, né? Então a gente diz assim, essa mãe que não tem outra opção, né? Às vezes ela tá ali sozinha, só ela. O que a gente tenta só é dosar, né? Isa? É isso, tentar dosar só, né? Às vezes, mas a gente sabe que às vezes zero telas, né? Infelizmente a gente não consegue atingir esse patamar do 0 telas, né? Então também acho que é importante a gente dizer isso para essa mãe, porque às vezes ela tá ouvindo, a gente se sente, né, mãe sempre se sente culpada, né? Então você tá ouvindo aí falando assim, meu Deus, deixa meu filho no celular. Gente, é isso que a gente está dizendo, esse é o ideal, a gente tem que passar, né, a especialista falando o que é ideal para as nossas crianças, mas a gente sabe que às vezes isso não é possível, né? Sim, a vida ideal, ela é muito real, né? Ela não o próprio nome já diz, é idealização. Exato. Então, eu acho que é muito se autorrespeitar também, né, Bárbara? Existe uma diferença entre culpa e autorresponsabilidade. A culpa é aquilo que paralisa a gente. Então, a culpa materna, a gente sabe o quanto é difícil manejar, né? Existe esse cuidado tão intenso das mães, mas a ideia não é essa. Acho que é uma ideia realmente de autorresponsabilidade no sentido de, dentro da minha realidade, o que é que eu posso fazer? Isso. Como eu posso reduzir os danos Perfeito. do que vem acontecendo? Porque é importante, a gente precisa falar sobre isso. Perfeito, é isso que eu tô querendo dizer, exatamente isso. Às vezes você deixar o celular só porque você quer assistir às vezes, um programa de televisão, você quer fazer alguma coisa, às vezes é isso, né? Você tem que ter responsabilidade sobre aquilo. Sim. Não, eu realmente estou deixando porque eu não tenho outra saída, eu tenho que fazer a comida da criança mesmo, né? Eu preciso fazer uma coisa em casa, não sei o quê. Enfim, né? São várias situações que a gente sabe que do outro lado da tela existe o mundo real, né? Então, mas é isso, gente. Vamos dosar no que a gente pode dentro da nossa realidade. Esse é o ideal, é o que é melhor para as crianças, né? Mas a gente sabe que existem situações e situações, né? Sim. Isa, então, aproveitando que a gente está falando sobre isso, muitos pais usam o celular para entreter a criança ou para acalmar. É isso que eu queria chegar na questão do acalmar. Porque às vezes a gente usa para uma coisa e acaba dando outro efeito, né? Sim. Como que funciona essa questão de usar o celular como esse meio de acalmar e distrair a criança? Sim. Aí é complicado, né, Bárbara, quando isso se torna um hábito. Vez ou outra, acho que é natural, a gente está falando da vida real, né? Mas agora, você se habituar que o celular vai ser um calmante para o teu filho, quase uma medicação para ele não chorar, para ele não lidar com as frustrações, é muito complicado. Porque também, o que a gente está ensinando para essas crianças sobre o mundo real? Né? Então, aí nisso você impede da criança lidar
com o motivo daquela desregulação emocional, daquele choro, daquele tédio, que é super importante, né? Faz parte das experiências da vida, do nosso desenvolvimento até para a nossa vida adulta. Isso é fundamental, né? Dar ferramentas para as crianças lidarem com essas frustrações, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem visto muito, né? Exatamente, a criança começa a chorar, você não quer que ela passe por aquilo, e aí você dá a tela, né? Dá a tela, e às vezes a gente vai falar, às vezes tentar falar sobre isso, acaba causando uma irritação na criança, né? O excesso de telas causa uma irritabilidade na criança, Vira né? um ciclo vicioso, Vira um né? ciclo. Quanto mais você dá, mais aquela criança fica irritada. Exatamente, exatamente. Isa, muito obrigada, de verdade, é um assunto que não acaba, que eu quero trazer um pouco mais no Em Primeira Mãe para vocês, porque é um assunto importante, atual, necessário, né? A gente precisa falar sobre ele, principalmente nós, mães, pais e quem cuida das crianças aí. É um assunto necessário. Agora a gente vai para o próximo bloco, que eu vou conversar com a Amanda, que é uma mãe que passa por esses desafios. E eu tenho certeza que ela vai passar mais uma experiência muito importante para a gente. Fiquem ligados. Em Itatiba, vem aí um lugar que combina conforto, lazer e o melhor da cidade como você nunca viu. Absoluto Itatiba. Piscina, beach tênis, espaço pet e muito mais. Apartamentos com 2 dormitórios, ampla suíte, varanda e vaga de garagem. Condições especiais de lançamento com financiamento pela Caixa. Absoluto Itatiba. Mais um sucesso, Árvore Engenharia. Pessoal, a gente sabe como não é fácil, como mãe, a gente tá bem vestida e ao mesmo tempo confortável. E para isso eu conto com a ajuda da For You, que faz as nossas roupas e os nossos looks para o programa Em Primeira Mãe. E cabelo e maquiagem eu conto com a ajuda da Rúbia. E se você quer investir e morar bem, com certeza é com a Árvore. Pessoal, Em Primeira Mãe tá de volta depois desse papo esclarecedor com a Isabela Dalcin, psicóloga. Eu tô aqui para conversar com uma mãe para a gente entender como é que funciona na prática, né, gente? Porque a gente com certeza passa o ideal, mas a gente sabe que a vida real existe. E eu tô aqui com a Amanda, que é mãe de um menino de 10 anos, né, Amanda? Você já me contou. E eu quero saber, me conta, tem 10 anos o seu filho, e você se lembra como é que foi o início dele, do contato dele com as telas? Lembro sim, Bárbara. Olha, foi aproximadamente no ano de 2018, mais ou menos, né? Ele nasceu em 2014, então ele tinha por volta de 4 anos, perdão, né? Então foi em meados de 2018. Mas, como que foi o contato dele? Ele me via muito no celular, né? Seria ignorância da minha parte falar que eu não utilizo o celular, e utilizo bastante, inclusive, por conta do meu trabalho, né? Então, ele me via mexer com o celular e ficava pertinho de mim, então, sentado no colo, né? Até que no decorrer dos anos, um dia ele pegou o celular da minha mão e começou a mexer. Então, eu me lembro vagamente que foi dessa forma a introdução dele nas telas, né? Do celular mesmo, mas na televisão sempre, ele já sempre assistia, teve, né, o contato, né? Desde bebê. Ele assistia Mundo Bita, Galinha Pintadinha, né? Esses desenhos clássicos que acho que hoje as crianças nem assistem mais, né? Assistem. Ainda existem, com certeza. Isso. E você percebeu, assim, em algum momento que esse uso de telas no celular estava passando um pouquinho do limite? Como que foi? Sim, eu percebi sim. Acho que foi mais ou menos quando ele tinha uns 8, 9 anos que eu percebi que estava passando um pouquinho dos limites, porque começou a refletir nos comportamentos dele, né? Eu percebi que ele acabou desenvolvendo disfunção alimentar, né? Onde ele comia e vomitava. Olha. Acho que por ansiedade, né? E foi nesse momento que eu busquei a ajuda de uma psicóloga, psicopedagoga também, né? Perfeito. Também conversei na escola,
para me ajudarem a lidar com essa situação. Que idade ele tinha? Ele tinha por volta de 8 a 9 anos. De 8 a 9 anos. Isso, exatamente. E além disso também, ele demonstrou um pouco de dificuldade na hora de ter as necessidades dele mesmo, Sim, necessidades íntimas, né, de ir ao banheiro. Então ele demorava para ir ao banheiro Pra ficar no celular. Para ficar no celular. Olha que exatamente. Então eu percebi nesse momento que realmente eu tinha que me preocupar e que estava sendo excessivo mesmo. E daí você procurou uma ajuda. Procurei. E você levou ele já, ou você primeiro que tentou conversar, tentou levar alguma coisa, você já levou ele para passar? Não, inicialmente eu conversei com ele, né? Conversei com ele para entender o que estava acontecendo. Tá. E aí continuou. Aí eu fui procurar ajuda de um psicólogo mesmo, porque continuou, né? Sim, sim. Nessa época ele ficava no celular mais ou menos quanto tempo? Olha, eu acho que umas 3 horas, assim. É porque você chegava e conta pra gente mais ou menos o que acontecia. Isso, eu chegava do trabalho, né? Eu saía do trabalho, buscava ele na escola, chegava em casa e aí eu deixava ele na tela para poder fazer as coisas de casa. Sim, sim. Né? Fazer comida, colocar um lixo na rua. Sim. Essas coisas de casa, né? Que toda mãe sim, faz. sim. Então era esse o tempo, né? E aí quando eu pedia para ele parar, daí já tinha se passado 2 horas, 2 horas e meia, que é o tempo de você chegar, fazer comida, né? Lavar uma louça, essas coisas. Entendi. E Mais aí ou quando menos você assim. pedia pra ele parar, ele parava ou ele ficava um pouco irritado às vezes? Era um pouco mais difícil? Não, ele ficava super irritado. Ficava irritado. Não queria largar. Olha. Questionava o motivo, mas por que eu tenho que parar? Não, mas só, sabe aquela história? Sim, Não, só mãe, mais mas só 5 minutos, por favor, só 3 minutos, enfim. E aí foi uma conversa, né? No começo foi difícil, mas eu tive que conversar e tive que enfrentar esse conflito. Porque estava refletindo no comportamento dele, né? Sim. Então eu tive que interferir. E aí você foi procurar ajuda também, né? Você falou. Fui procurar. Então o que é importante a gente dizer, Amanda, que a gente já falou um pouquinho até no primeiro bloco com a Isa isso, é que existem realidades, né? E essa realidade que você está passando pra gente é exatamente a realidade de muitas mães, né? Isso. Que chegam em casa, não tem a rede de apoio e acaba deixando a criança com o celular para poder fazer as coisas de casa. Mas a Amanda tem uma estratégia que ela usou muito legal e ouçam com a gente até o final, que eu tenho certeza que vai ajudar muita mãe aí do outro lado, não é, Amanda? É você... isso. E como foi essa sua ida até o psicólogo, a ajuda psicóloga, né, da psicóloga que você procurou? Como foi essa sua ida? Você então chegou, aprendeu, ela te deu as instruções e você passou para ele? Isso. Primeiro eu procurei uma psicóloga especializada em criança, que eu acho que é importante para a mãe que está nos assistindo, né? Eu acho que é interessante vocês procurarem uma psicóloga que seja específica para a criança, porque a linguagem ela é diferente, a abordagem é outra. Então eu procurei uma psicóloga especializada para a criança, inclusive por indicação da escola dele na época, né? A escola indicou e aí eu fui lá e primeiro ela fez um atendimento comigo. Ela perguntou o que estava acontecendo, por que eu procurei a ajuda dela. E aí depois ela fez uma sessão com meu filho. E aí ela trouxe, né, depois de 1 mês de acompanhamento, porque ela fez sessão semanal, né, inicialmente. E aí depois de 1 mês de acompanhamento ela trouxe o que ela enxergava. E aí nesse dia ela me deu algumas orientações, né? Entendi. E aí as orientações que ela me deu foi colocar limite, né, colocar um tempo... tentar introduzir uma atividade nova para ele, né? Principalmente uma atividade que tirasse ele de dentro de casa mesmo, né? E aí eu fui fazendo essas tentativas. Hoje a dinâmica é um pouco diferente, né? Ele já tem 10 anos. Sim, sim. Então hoje, por exemplo, eu chego em casa, a gente vai caminhar no parque ou até mesmo na rua de casa, né? Depende do dia. Então a gente faz em torno de uma caminhada de 30 minutos, chega em casa e ele vai me ajudar nas tarefas. Então ele me ajuda a fazer comida, me ajuda a colocar o lixo na rua, né? Ele vai fazer lição. Sim. E aí ele faz a lição sozinho e quando ele tem dificuldade, eu auxilio na lição, né? E aí a gente come, durante o jantar a gente conversa como foi o dia. E aí depois eu deixo ele mexer um pouco no celular, né? Ou no computador, porque ele já tem. Ou no videogame, porque ele tem videogame também. Ele ama jogar e é um excelente jogador de videogame. E aí deu o horário dele, ele vai encerrar essa atividade, né? Eu costumo pedir para ele encerrar 1h30 antes de dormir. Aí ele toma um banho, né? Escova o dente. Aí a gente vai assistir alguma coisa na TV. Sim, juntos. E aí quando dá 9h30 da noite no máximo, ele vai dormir.
e funciona dessa forma. Essa que é importante que a Amanda falou. Primeiro, procurar uma ajuda quando você não tá identificando que tem alguma coisa, né? A gente tem que procurar ajuda, não tem jeito. E quando você procurou essa ajuda, Amanda, você suspeitava que era o celular ou você ficou sabendo que poderia ser o celular na hora que a psicóloga te falou? Olha, eu suspeitava, mas eu não tinha certeza de que era, vamos assim dizer, o gatilho principal, né? Do que estava acontecendo com ele. Eu suspeitava, né? Porque já estava observando, a gente que é mãe, a gente percebe quando o nosso filho ele tem uma mudança de comportamento drástica, né? Sim. E aí quando você sabe disso, você se culpa muitas vezes, né? Eu me culpei, né? Sim. Isso é um fato. Mas eu tive que olhar para mim, né? Como exemplo de mãe, como exemplo de figura dentro de casa para o meu filho, né? E também me ressignificar, né? Também me ajustar em comportamentos, né? Eu tive também que reduzir meu tempo de tela, eu tive que reduzir a forma que eu me comportava, então acho que isso é muito importante. A gente olhar pra gente, porque é muito fácil você apontar o dedo pra criança e você somente culpar ela por aquilo, né? Exato. Que às vezes, muitas vezes é um reflexo de nós pais, né? Com certeza. Dentro de casa. Então é isso que é importante a gente dizer, você procurar essa ajuda quando você identifica alguma coisa, mas essa é a realidade que muitas mães enfrentam, né? Então não se culpar tanto, mas a gente tentar identificar esse problema, né? Porque esse é um problema que a criança passa, nós passamos, e a gente ajustar a nossa rotina. E a dica que a Amanda deu, que eu achei muito legal, é isso, ela incluiu o filho dela nas atividades do dia a dia. Então aquele momento que era só seu, né, que a mãe estava lá, ela trouxe ele para fazer as atividades, isso foi bom para ele, e a Amanda me contou que isso acabou aproximando a relação de vocês, não foi? Isso, aproximou mesmo, porque assim, não sei se as mães vão ouvir, se vão se identificar com a minha fala, né? Mas quando eles ficam muito tempo na tela, eles se distanciam da nossa própria realidade, ao ponto de quando a gente vai falar com eles, eles falam, não mãe, mas você não entende. Não, mas você não está entendendo, você não entende nada do que eu estou falando. E aí quando distancia um pouco dessa tela, né, a gente traz para o contato humano mesmo, eu percebi que ele se conectou mais comigo, sabe, como filho, até como amigo mesmo. Que bom. Né, da gente conversar, a conversa fluiu melhor. Enfim. Olha que história fantástica, Amanda, é isso. Porque às vezes a gente enfrenta uma realidade e a gente acha que só tem aquela saída. E aí você procurou ajuda, aquilo, né, te clareou as ideias e você viu que poderia ser de outra forma. E essa outra forma não só existia, como melhorou a relação de vocês, né? Sim. É isso que é fantástico. Quando você passou para ele essa situação, que vocês precisariam ajustar as coisas, como que foi a reação dele? Olha, de imediato ele ficou bem bravo. Ele me questionou, mas por quê? Por que eu tenho que parar agora de mexer no celular? Por que agora que eu tenho que parar de fazer minhas coisas, mãe? Por quê? E aí eu tive que conversar com ele, né? Explicar, como a idade dele já permite, ele já entende as coisas, então eu já trouxe pesquisa, né? Falei, olha filho, com base nisso, é interessante a gente tomar cuidado, né? E eu também me coloquei na posição dele, eu falei assim, olha, não é só pra você que vai acontecer essa mudança, pra mim também, né? Então, enquanto você não estiver mexendo, a mãe também não vai estar mexendo, então a gente vai estar fazendo alguma coisa, né? A gente vai descobrir o que a gente vai fazer junto. Então, eu me coloquei nessa situação também de vulnerabilidade, me coloquei nessa posição dele também, né? Pra ele poder ter um pouquinho mais de facilidade de aceitar isso, sabe? Sim. Porque é difícil, né? É o que a gente diz. Não é fácil, né? Não. Fácil em nenhum momento é. Mas a gente, como você fez, né? Você tentou e assim no começo eu tenho certeza que não foi mais difícil ainda, porque a criança não entende. Ainda que ele já tenha 10 anos, seja mais fácil de você, né? Ele já lê, você consegue explicar. Ele é uma criança, né? Então a gente sabe que não é fácil pra gente entender, né? Não. Porque se tirarem o nosso celular hoje, eu sempre às vezes me pergunto isso, né? Já aconteceu uma vez ou outra de ficar sem internet, né, o dia todo? Nossa. Não é? É um e caos, a gente né? fica, meu Deus, o que vai ser o final do dia? Porque aí vai chegar tudo acumulado, né? Isso. Como vai ser isso? Então, a gente tem conversado muito sobre isso. A gente talvez não saiba os reflexos disso ainda, né, Amanda? Sim. Porque essa geração, nós ainda, não chegamos ainda a envelhecer, nossa geração, né? Sim. Nossa geração que ainda lembra do analógico e teve essa transição para o digital, né? Então, eu acho que para eles é difícil, para a gente também, como mães, mas o que a gente sempre tenta trazer no programa é essa realidade.
Não é fácil, mas a gente tem que tentar, porque é pelo bem deles, né? Então, às vezes é a mãe, é o pai, quem está do outro lado, ouvindo, que cuida da criança. Não é fácil, a gente sabe que não é. Mas essa história sua me encantou assim no seguinte sentido. Não foi fácil, mas você conquistou uma coisa melhor, né? Que foi a proximidade com ele, com o seu filho. Sim. De construir novas histórias, né? Sim. E você pode dizer para ele isso. Hoje você sente que ele já se acostumou com essas novas regras? Ou como que foi? Não, ele já se acostumou totalmente, assim, né? Hoje ele tá muito tranquilo. Eu falo que eu tenho um mocinho em casa já, sabe? Assim, porque ele tem muita autonomia. Eu acho que no começo é muito contrastante, né? Sim. Mas depois ele descobre que ele tem autonomia e eu também fui gerando afirmações para ele. Então, por exemplo, ó, filho, que legal que você fez isso hoje, né? Fico feliz. Então, colocar também essas falas, né, como mãe, para eles perceberem que eles também são importantes e o que eles estão fazendo é válido, né? Também eu acho que gera um pouco mais de clareza para eles, de aceitação, né? Perfeito. Então eles se enxergam mais como parte daquilo. Como parte daquilo. Eu acho que fazer a criança se enxergar como parte de uma história, de um contexto, é muito importante, Com sabe? certeza. Então, meio que eu falo que a gente enfrentou esse problema juntos. Mesmo ele não sabendo disso. É isso aí, com Né? certeza. É. Mas ele vai levar para a vida dele, com Sim. certeza. Sim. O que você diria para essa mãe que está ouvindo a gente agora e está passando por um processo de dificuldade com os filhos, com relação às telas, esse conflito de gerações? O que você pode deixar de recado para essa mãe? Bom, eu acho que a primeira coisa que eu poderia falar para você, mãe, né? Assim como eu sou mãe, eu acho que você primeiro precisa entender a sua realidade, né? E não olhar para as pessoas que estão ao redor. Eu acho que você tem que entender a sua realidade e ver o que você pode fazer dentro da sua realidade. Porque às vezes a gente se compara, Bárbara, com outras mães. Com certeza. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, mas aquela mãe faz isso, aquela mãe faz aquilo, né? Internet também. Então, assim, você olhar para a sua realidade e entender o que você pode fazer. Segundo, você procurar ajuda, né? Numa rede de apoio, ajuda com a sua família. E terceiro, a ajuda de um psicólogo, com certeza. Eu acho que para mim, o que foi fundamental foi a ajuda de uma psicóloga mesmo, tá? Então, assim, eu acho que eu poderia dar essa dica para as mães. Então, isso, perfeito. olhar para a realidade, buscar a rede de apoio, procurar a ajuda de um psicólogo, né? E se cobrar menos também, acho que eu acrescentaria esse quarto ponto. Se cobrar menos, não colocar uma expectativa nisso. E testando, eu acho que a gente tem que testar, sabe? É verdade. Tentou isso hoje, não deu certo, tenta outra coisa. Isso. Então eu acho que é isso, sabe? E você falou que caminha com ele, além de tudo você colocou uma atividade física para ele, vamos dizer assim, né? Isso. Então você ainda caminha, tá junto com ele ali e fazem o jantar, jantam juntos, né? Assim, é realmente o que a gente gostaria de escutar, que essa história que poderia ter tido, né, um final às vezes diferente, mas você conseguiu transformar essa história e a gente vê que isso é possível, né? Amanda, muito obrigada, é um tema assim que não acaba, a gente quer continuar falando dele, porque muitas mães pedem esse assunto pra gente, né? Como lidar com as telas. Então, ouvir realmente uma história que aconteceu deixa a gente um pouquinho aqui mais calma de saber que existe uma solução. Então, você que está aí do outro lado, eu tenho certeza que esse tema te ajudou, deu uma clareada nas ideias. Como diz a Amanda, não se cobre tanto. Procure ajuda quando você achar que chegou o seu limite, ou antes de chegar ao limite também, né, Amanda? É melhor, né? E eu tenho certeza que vocês gostaram do Em Primeira Mãe de hoje, que clareou essas ideias e que trouxe informação, que é o que a gente diz que sempre é o que a gente precisa. Nós precisamos de informação para a gente poder entender melhor a nossa vida e dos nossos filhos. Então a gente se vê no próximo Em Primeira Mãe. Muito obrigada, pessoal. Ah, não, sim, tá certo, porque às vezes eu tenho medo de fazer assim, e aí não dá pra cortar, causar ali pra ele. Não, mas eu tô vendo toda vez. Em Primeira Mãe. Oferecimento Árvore. Entre que a casa é sua.